Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao programa Mulheres Bíblicas. Eu sou Miriam e hoje falaremos sobre a virtude e importância da mulher que se dedica ao trabalho na obra de Deus. E para essa conversa, estou aqui hoje com as nossas queridas Giovana e Cristiane. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Miriam, a paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Miriam, paz do Senhor, irmãos. E Cristiane, eu vou hoje dar a palavra para você iniciar aí, pode? Amém. Trazer a palavra. Nós vamos iniciar hoje falando um pouco sobre o capítulo 31 de Provérbios e depois nós vamos direcionar para 2 versículos aos quais nós vamos trabalhar hoje aqui nesse programa, né? Vamos falar. O capítulo 31 de Provérbios, ele se inicia dizendo palavras do rei Lemuel. O rei Lemuel era um rei de Massá e ele recebeu conselhos da sua mãe. E apesar do rei Lemuel não fazer parte ali da nação de Israel, os conselhos recebidos ali, eles foram registrados na palavra do Senhor. E elas seguem até os dias de hoje, nos aconselhando, nos direcionando. E a partir do versículo 10 deste capítulo de Provérbios, vai haver a descrição da mulher virtuosa. E os demais versículos vão desenvolvendo sobre as características desta mulher. E especificamente hoje nós vamos trabalhar o versículo 10 e o versículo 13. E eu vou ler agora primeiro aqui o versículo 10, que nos diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. E a maioria dos estudos que falam sobre a mulher virtuosa, ela aponta muitas vezes para as características da mulher, das virtudes da mulher. E muitas vezes os estudos trazem falando sobre a boa esposa, como ser uma mãe, uma boa esposa, cuidados com a casa, ali até a questão profissional. Os demais versículos a partir do capítulo 10 vão falando das características dessa mulher. Mas hoje aqui no nosso programa nós vamos falar da virtude da mulher, mas aquela que se dedica ao trabalho na obra de Deus. E quando nós olhamos para a origem da palavra virtuosa no texto hebraico, nos chama muita atenção, porque virtuosa significa raio. E raio, no hebraico, muitas vezes o significado que é trazido para o hebraico, ele vem para o português ele tem vários significados. Então, no português, mulher virtuosa, né, virtuosa, raio, mas no hebraico, raio tem alguns significados que nos chamam muita atenção. Raio significa, é uma mulher que possui habilidades para lutar em guerra. Tem força, é um atributo que era dado a reis e a guerreiros. Capacidade de liderar com inteligência e estratégia. Domínio próprio em situações difíceis. Não se afasta dos princípios morais e éticos determinados por Deus e é uma mulher que tem disciplina e é organizada. Então, esse conceito de virtuosa no original hebraico, ele é bem diferente daquilo que muitas vezes nós imaginamos que é ser uma mulher virtuosa. É uma mulher que foi preparada para uma batalha, para uma guerra. E por que Deus colocou esse atributo na mulher, né? Esse atributo de guerreira, uma mulher raio, uma mulher virtuosa? Com tantas habilidades estrategistas, com tanta inteligência. Com qual objetivo? O objetivo principal é pelo que nós estamos batalhando. E a resposta está lá no capítulo de Judas 1, versículo 3, que nos fala assim:
exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, essa fé pela qual nós batalhamos, essa batalha é uma batalha, é a batalha espiritual no sentido de que nós guerreamos por esta fé, que é uma fé intrínseca, é uma fé que foi gerada por Deus em nós. E nós precisamos a cada dia lutarmos para alcançar essa fé, porque é ela que nos vai levar de encontro ao nosso Deus. E de igual forma, nós precisamos também batalharmos para que essa fé seja introduzida nos nossos lares, nos nossos filhos, naqueles com quem nós convivemos. E isso é tão importante para Deus que a mulher virtuosa, ela possui, essa mulher que tem essas características e que batalha por essa fé, ela tem um valor inestimável. A palavra fala que ela excede ao de rubis. E o rubi, ele é a segunda pedra mais valiosa do mundo, ela só perde para o diamante. E ela é muito valorizada pela sua nobreza. Então, Deus vê a mulher virtuosa como nobre. E isso é uma raridade, uma sofisticação. Então, é essa mulher que tem um valor que excede ao de rubis ou de finas joias, como algumas traduções trazem. Essa coisa que a Cris trouxe, esse valor da mulher, sim, as características da mulher, né, o que quer dizer virtude, deixa a gente até apavorado, né? Como ser tudo isso? Meu Senhor, não sou eu. Mas Deus não tem contado essas características que são desejáveis nessa mulher, que seria a mulher para um rei, né? Que é perguntado para o rei Lemuel. Quem vai achar essa mulher? Olha, essas aqui são as características de uma mulher desejável. Então, são características muito altas, né? Expectativas, sim, muito grandes para nós que somos mulheres. Mas essa mulher virtuosa, ela fala profeticamente da igreja. E nós, como igreja, individualmente, porque nós somos igreja. Então, nós não podemos pensar que a igreja está fora de nós. Nós somos essa mulher que tem que ter essas características. Mas não há motivo para nós nos preocuparmos ou ficarmos muito aflitas pela expectativa que é colocada em cima da mulher, porque essa expectativa ela é suprida pela mulher que é cheia do Espírito Santo. Porque a palavra fala, lá Pedro fala, que o Senhor nos deu tudo. O Senhor nos deu a virtude. Então essa virtuosa, ela recebeu virtude. Nos deu virtude, nos deu conhecimento, nos deu amor. Para quê? Para que nós fôssemos participantes da natureza divina. Maravilha. Então já não é mais a nossa natureza. Fala, sim, de uma mulher que tem um novo nascimento. Aquela que é dirigida pelo Espírito Santo, ela vai ter toda a capacitação do Senhor para ser aqui a noiva do Cordeiro. A noiva do Senhor, a igreja que é valente, é estrategista, ela é forte, ela tem poder nas suas mãos, porque é o poder do Senhor que está na vida dela. Ela tem inteligência, porque o Espírito Santo é o Espírito de inteligência, de conselho, de fortaleza. Então, essa mulher que a palavra fala aqui, sim, é uma mulher cheia do Espírito Santo. E essa mulher, ela é difícil de achar e ela tem um valor que excede ao valor de uma mulher comum. Porque essa mulher é cheia do poder do Espírito Santo. E é essa mulher que o Senhor tem o projeto de usar. Essa que o Senhor quer usar na sua presença. Essa mulher que eu falei aqui, que ela tem a natureza divina, é o novo nascimento, isso nós temos que mostrar no nosso lar, não é? Nós vamos dar esse fruto, essa bênção do Senhor vai estar sobre nós quando nós testemunharmos de que essa fé que nós temos, esse poder que temos sobre nós, ele é verdadeiro e ele atua na nossa vida em todos os setores da nossa vida. No nosso lar, na nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso marido, com o nosso chefe, no nosso trabalho, na igreja, em todos os lugares,
nós somos mulheres cheias do Espírito Santo e que damos fruto nas mãos do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Maravilha. E nós também vamos aqui, diante de tudo que já ouvimos, né? Nós também podemos ver, Giovana e Cris, que essa mulher, a virtude dela, ela foi em atender o chamado. E quando ela atende o chamado, ela entra, né, nesse momento ali na presença do Senhor. Ela firma ali vamos dizer, uma união, um compromisso com Deus, quando ela atende o chamado. Porque a sabedoria ali, ela operou na escolha desta mulher, né? A sabedoria operou para que ela escolhesse estar em união, unida ao Senhor. Então nós vemos que ali ela fez essa escolha e ela passa a ser virtuosa pela escolha. Agora, nós vamos ver que ela recebe o chamado, ela firma essa aliança, e o que vai daqui para frente acontecer? Ela vai agora fazer bem ao seu amado, né? Então ela tem essa união, ela ali, nós sabemos que a obra genuína de Deus, ela é realizada pelas operações do Espírito Santo. Então agora é o Senhor. Então ela se une ao Senhor, ela está compromissada, ela fez uma aliança, agora ela vai lhe fazer bem ao seu amado, aquele com quem, esse Deus maravilhoso, com quem ela firmou essa aliança. Ela vai fazer bem e não mal, né? Todos os dias da sua vida. Então agora ela vai participar das riquezas, né, do reino. Ela vai participar das riquezas, né, são os ricos recursos que ele tem, que estará à disposição desta mulher que fez essa escolha. Então nós vemos que agora ela vai buscar trabalhar e deixando bem claro que ela vai seguir os seus conselhos todos os dias, porque ela fez essa escolha de estar ligada. E esse trabalho dela, nós vamos deixar aqui para todos, que é um trabalho que não vai depender do esforço dela em adquirir. Nós vamos lembrando aí do próprio Senhor Jesus, ele já fez tudo, né? Fez tudo, todo o trabalho por nós, para a nossa redenção. Então é importante que essa mulher, ela vai agora só desfrutar das riquezas, dos recursos que estão à disposição. Então o Senhor já fez tudo. Então a beleza desta mulher, a virtude dela vai estar em confiar, em ter fé, né? E se apropriar, né, de tudo que o Senhor, desta graça. A graça é pela fé, né? Então a virtude é graça, e a graça é recebida de Deus. E nós deixamos aqui, até eu gostaria de ler sobre lá em 1 Pedro, ele fala o seguinte, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus. Amém. Para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Então é mediante a fé que nós estamos guardados na virtude de Deus. E é essa bênção que podemos desfrutar, o reino, as riquezas desse Senhor tão maravilhoso, com quem nós fizemos um dia uma aliança, né? E Ele faz tudo por nós, tudo está pronto. É Amém. Só nós irmos buscar, né? E Ele tem tudo para nós. Amém. Né? E o outro versículo a qual nós vamos falar dentro dessas características da mulher virtuosa que o Senhor nos direcionou para este programa é o versículo 13, que fala assim: busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Tem uma característica no texto original sobre essa passagem: busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. O texto original fala que
a mulher virtuosa, ela busca a lã. E esse trecho, buscar a lã, ele se refere a buscar o recurso de Deus. Então, é aquela mulher que consulta a Deus para fazer a vontade que Deus tem para aquela mulher. E é aquela mulher que anda totalmente na dependência do Senhor e faz aquilo que é a vontade de Deus. E nós temos isso. Nós temos aprendido isso com o Senhor. Nós temos, por exemplo, o recurso da graça, né? A consulta à palavra. Então, essa mulher aqui que busca a lã é uma mulher que ela vai aos pés do Senhor para saber qual que é a vontade do Senhor para sua vida, para sua família, né? Para as mínimas coisas do seu dia a dia, daquilo que ela busca a direção do Senhor. Ela não está alheia à vontade de Deus e fazer a vontade própria, mas é aquela mulher que deseja fazer a vontade do Senhor. Sim. E transmite isso aos demais, aqueles que convivem com ela, ao trabalho para o qual ela é chamada dentro da obra de Deus. O Linho fala da santidade, pureza, nós vamos ter oportunidade de falar um pouco mais sobre ele. E eu queria refletir aqui também, trabalha de boa vontade com as suas mãos. Que a mulher virtuosa é aquela que realiza o trabalho de Deus com louvor e adoração. Então, o texto hebraico fala de boa vontade, ou seja, ela se deleita. Então, trabalhar na obra de Deus para essa mulher é uma atitude de adoração, de louvor, de gratidão por aquilo que Deus fez por ela, por aquilo que Deus fez na vida dessa mulher. Sim. Então, quando ela é chamada para o trabalho, ela vai de bom grado, ela se deleita, ela se alegra, ela se coloca ali como uma adoradora, porque ela sabe quem foi aquele que deu a ela a tão grande salvação, né? O Senhor Jesus, o que Deus fez através de Jesus na vida da mulher, né? Nas nossas vidas. E principalmente sem vaidade, é sem contenda, é sem murmuração. Então ela faz de bom grado. E isso nós temos tido essa oportunidade. Nós estamos aqui, né, de bom grado, trabalhando aqui, nos deleitando, né, para a obra de Deus. Então isso é muito bom. É muito bom nós sabermos que o nosso Deus é aquele que tem feito maravilhas por nós e Ele tem nos permitido fazer um pouquinho parte desta tão grande obra. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu ainda vou ficar no texto, né, de busca lã e linho, porque quando fala de busca lã, nós podemos lembrar que a lã, primeiro ela busca, né? Essa coisa de buscar é uma coisa que não é sua. Você busca. E vai buscar, a Cris até falou, né? Busca o Senhor, né? Aquilo que é de Deus. Mas ela vai buscar lã. A lã é a riqueza que a ovelha produz. A lã é produzida pela ovelha. E quem é dono do rebanho é o Senhor. Quem é dono do rebanho é o Senhor. Sim. Mas essa riqueza da ovelha que produz lã é o calor do Espírito que se manifesta no corpo. Sim. E a comunhão do Senhor. Então, no momento de frieza espiritual, muitas vezes dentro do lar, muitas vezes na nossa vida, se nós sentimos a falta do Espírito Santo, se nós sentimos que nós precisamos de uma bênção, nós vamos procurar o quê? Comunhão. E essa comunhão é encontrada onde? No corpo, na igreja, nas orientações do Senhor, para nossa casa, para nossa família, é ouvir a voz do Senhor que emana do corpo, as orientações do Senhor, para toda a nossa vida, né? Porque nós não dissociamos a nossa vida em nenhum momento, a nossa vida espiritual da nossa vida de toda hora, né? Da nossa vida profissional, da nossa vida no nosso lar, a vida espiritual, ela é um todo. E o linho fala da santidade. Nós vemos lá no Velho Testamento que os sacerdotes, eles se vestiam de linho. Linho fino, que são as justiças dos santos. A palavra diz, né, que a igreja está vestida de linho, que são as justiças dos santos. E a justiça dos santos, né, são as obras de Deus na nossa vida. Então nós estamos vestidos
dessa santidade que é uma separação que o Espírito Santo faz na nossa vida para o Senhor. Né? Nós somos separados do mundo, da vã maneira de viver desse mundo, dos valores desse mundo. A palavra fala que nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto, é o nosso serviço para o Senhor. Então nós vamos... a santidade que entra na nossa vida para trazer benefício para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso sustento. E ela diz que essa mulher, ela não teme os dias de neve, os dias de frio. O mundo vive um momento de frieza espiritual, mas isso não abala as nossas vidas, porque nós temos a comunhão do Senhor, nós somos um povo separado pelo Senhor para resistir aos dias maus, porque nós contamos não com a nossa virtude, não com o nosso poder, com a nossa força, mas com a bênção do Espírito Santo que tem sustentado esse corpo na presença dele. E a boa vontade, né? Ela faz tudo com boa vontade. E nós lembramos do povo no deserto, quando eles são chamados a contribuir com a construção do tabernáculo, né? Para ofertar ao Senhor. Tanto no tabernáculo como no templo, eles são chamados para participar, né? E a palavra diz que eles deram voluntariamente ao Senhor muito mais do que era necessário, porque havia gratidão, porque eles conheciam o Senhor, quem era o Senhor. Havia um desejo de adorar ao Senhor com tudo que... O que nós damos ao Senhor? Nós temos alguma coisa para dar ao Senhor? A Bíblia diz, quem deu primeiro a Ele para ser recompensado? Porque tudo é para Ele, por Ele, para Ele. E nada que nós temos temos de nós mesmos, mas tudo nós recebemos do Senhor. E com a alegria que nós damos ao Senhor, tudo aquilo que Ele tem nos dado. Né? Tudo que falamos, tudo que usamos na obra do Senhor, são os recursos que o Senhor tem disponibilizado para a obra dele. Tudo que aprendemos é para os nossos filhos, é para o viver do dia a dia, é livramento, é proteção, é graça, é poder. Para o quê? Para estar preparado para esses dias de frieza espiritual que o mundo vive. Muito bom. E também, depois de tudo agora que nós falamos aí, já a Cris colocou bem, Giovana, sobre o buscar a lã e o buscar o linho, né, essa busca, ela é já também um resultado daquele compromisso, do compromisso da mulher, quando ela se liga ao Senhor Deus e que ela desfruta das suas riquezas e que ela vê que ela não é nada se ela é um veículo, mas que agora, e que tudo está à sua disposição, então agora ela vai realmente, quando a palavra fala, né, ela busca lã e linho. Essa busca é exatamente aquilo que ela vai encontrar aonde? Nesse compromisso da aliança. Ela vai ver que ela vai buscar no sacrifício de Jesus. É mesmo esse aquecimento aí, todos os recursos para as suas necessidades. Então, é no sacrifício de Jesus. E a fonte que foi aberta no Calvário. Então, ela é a fonte única. Amém. É a fonte única, né? É o seu sangue derramado. E ali o linho, a sua ressurreição. Então, nós podemos entender que Jesus está vivo. Amém. Jesus está vivo. É a nossa maior alegria. É a lã. É seu sacrifício. É o linho. É a sua ressurreição e Ele está vivo. Então, essa comunhão que sentimos com o nosso amado traz o que para nós? Para todas as servas que servem esse Deus, todos que estão nos ouvindo, traz o refrigério. O linho, ele refrigera. A lã é quando nós precisamos de sermos aquecidas. E nos momentos de provas, né? Nós passamos por grandes provas. É o linho, é ali a leveza, é o refrigério, é a presença do Senhor, toda ela, né? É todo Ele, né? É todo o Cordeiro, é o seu sacrifício, sua ressurreição, saber que Ele está vivo e
nós podemos trabalhar agora para Ele, dessa segurança, descansando e desfrutando, né, desse refrigério de saber que, como diz em Zacarias 4:6, não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito. Então esse é o nosso trabalho, né? Nós trabalhamos pelo Espírito Santo. É Ele que realiza todas as coisas. Está tudo pronto para nós. Amém. Vamos buscar, né? Vamos seguir buscando, vamos buscar, porque essa mulher, ela é criada por Deus. Mulher virtuosa, no conceito do mundo, são outros valores. Uma mulher influente, são outros valores, uma empresária, tantos valores os homens, né, todas as pessoas podem esperar, mas a mulher virtuosa desta obra, a beleza dela é que ela é formada pelo Senhor, essa união, né? Essa ligação com o Senhor todo o tempo, essa comunhão, como foi bem dito aí por todas, né? Então, nós vamos agora, Cris, chegar a... Você quer fazer uma ponderação, Cris? Sim, dentro dessa questão ainda do linho, sim. E a gente já indo aqui nesse comentário do que vocês falaram, o texto de Cantares, no capítulo 5, verso 3, ele fala assim: já despi os meus vestidos, como os tornarei a vestir? É interessante isso, é importante nós falarmos isso, porque a veste de linho, ela fala das vestes de salvação. Perfeito. E a mulher virtuosa, ela precisa de manter as vestes de salvação. Nós estamos vivendo um tempo, como Giovana falou, de uma frieza espiritual que está neste mundo. E nós precisamos batalhar para permanecer com essa vestimenta de linho em santificação, essa veste de salvação. Por quê? Porque a veste de salvação é que dá acesso, né? Dava acesso ao sacerdote, dá acesso aos mistérios de Deus. Então, nós só vamos alcançar o sumo sacerdote, né, o Santíssimo, encontrarmos com o Senhor Jesus, se nós tivermos essas vestes de salvação, porque nós somos uma igreja sacerdotal e só vai para a eternidade, só vai ser arrebatado quem tiver essa veste de salvação. Então é muito importante que nós batalhemos, que nós estejamos revestidas, né, por esta veste de salvação. E nós não poderíamos deixar de falar sobre o trabalho que Deus tem realizado através das nossas vidas na Igreja Cristã Maranata, né? As mulheres são muito usadas por Deus. Nós temos o trabalho de classes, o trabalho com crianças, intermediários, adolescentes e jovens. Né? As mulheres são responsáveis pelo trabalho de ensino na igreja, que é feito por essas classes. O trabalho de acessibilidade, que é um trabalho que trabalha com portadores de deficiência e ajuda aqueles que precisam de acessibilidade à palavra de Deus. Verdade. Temos as jovens, né, as senhoras na evangelização, e também temos um grupo, né, de ciência e fé, que temos irmãs em todas as áreas de conhecimento, também transmitindo a herança, né, espiritual. Muito bom. É interessante nós notarmos aqui, quando o Senhor fala dessa mulher virtuosa como noiva, como aquela que ela é chamada para o trabalho. Sim. E a palavra, e o Senhor diz que a mulher, ela tem uma importância muito grande. Em toda a palavra, Deus usa mulheres. Sim. Usa mulheres pequenas, mulheres que não têm grande capacidade, mas o Senhor capacita os pequenos. E o Senhor tem usado as mulheres no trabalho de senhoras de uma forma extraordinária, né? No louvor, como instrumentistas, como intercessoras da obra do Senhor, na assistência, na limpeza da casa do Senhor. Todas nós somos úteis nas mãos do Senhor. E nós não precisamos de título, nós não precisamos de ser nomeada para nada, porque o Senhor já nos nomeou. O Senhor nos chamou para que nós possamos ir, dar fruto e ser útil na obra do Senhor para a edificação da igreja para o grande dia do arrebatamento. Nós estamos nos preparando para esse dia e preparando a noiva para esse momento. Então nós vamos nos dedicar com alegria, voluntariamente, dando o nosso melhor para a obra do Senhor, porque fomos capacitadas. Ninguém olhe para si
achando que pode ter capacidade ou não, se medir por aquilo que acha de si, Sim. mas que possa confiar no Senhor, cada um possa confiar no Senhor para fazer a obra, porque o Senhor nos tem capacitado para isso. É mesmo. Amém. Glória a Jesus. E não nos falta nada, né? Não nos falta nada. Nós vivemos dessa fartura. Glória a Deus. A serva que crê, que confia, que ela trabalha tendo esse relacionamento de tanto amor pelo Senhor, ela nunca vai ter falta de nada. E o Senhor gosta, né? Quando nós cremos, é fé. Não podemos duvidar. Está faltando o quê? Nunca nada vai faltar. E estamos chegando ao final, né? Giovana, Cris, e eu gostaria de agora, poderíamos até continuar mais, mas é hora de encerrar, é hora de finalizar aqui nosso momento. E diante de tudo que aprendemos, vimos que a virtude da mulher, ela se manifesta em ela se apresentar como voluntária, se colocando dependente do Senhor e buscando nele os recursos. A paz do Senhor Jesus.